Cerca de 12 milhões de brasileiros são terceirizados. A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, o DIESE. Para falar sobre a terceirização e o Seminário Trabalho Seguro, promovido pela AMB, em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho, o Brasil Justiça, desta semana, recebe o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e diretor do Foro Trabalhista de Belém, Antônio Coelho. Magistrado há 21 anos, na AMB ocupa o cargo de coordenador da Justiça do Trabalho. Doutor Coelho, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da AMB, o Brasil Justiça. Renata, nós que agradecemos a oportunidade, primeiro, de esclarecer o termo terceirização, que a classe trabalhadora brasileira tem o direito de saber como se dá esse fenômeno, e também a oportunidade de conversar a respeito do Seminário Trabalho Seguro, que nós estamos organizando agora por dia 18 e 19 de junho, aqui em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho. O que é a terceirização? A terceirização primeiro, é uma espécie de contrato de trabalho que não se dá diretamente com o seu empregador. Existe na terceirização 3 figuras. O empregado, que está ligado a uma empresa prestadora de serviço, e uma tomadora de serviço que contrata o trabalho da prestadora para que a prestadora forneça a mão de obra desse trabalhador que, embora não seja empregado dessa terceira empresa, presta serviço na ordem e no espaço da terceira empresa. Muito se fala sobre atividade fim e atividade meio. Explica para a gente qual é a diferença entre elas. Bom, a diferença é que na legislação atual existe essa distinção. As empresas possuem aquela atividade principal, que é a realização do seu produto final, e as atividades acessórias. Essas atividades acessórias é que nós chamamos de atividades meio. A atividade principal nós chamamos de atividade fim. Hoje, a legislação apenas permite a terceirização na atividade meio. Não permite-se a terceirização na atividade fim da empresa. Por quê? Porque a atividade fim é a atividade principal do empreendimento econômico. Porque a maioria dos juízes trabalhistas entende que a terceirização precariza a mão de obra. É porque a terceirização, de alguma forma, ela torna a relação dos trabalhadores com seus empregadores mais fluida, de alguma forma mais elástica. Por exemplo, ele está submetido às ordens do tomador de serviço, não é do seu empregador direto. E isso ocasiona, de alguma forma, uma diminuição na sua segurança nos direitos do trabalho e também nas condições de trabalho. Geralmente, as empresas hoje, na sua grande maioria, as empresas prestadoras de serviço, elas possuem, primeiro, uma baixa capacidade de tecnologia. E segundo, ela também possui, na maioria das vezes, um baixo poder econômico de sustentação dos direitos trabalhistas. O que acontece? Nos empregados terceirizados hoje, pelo menos de 5 acidentes de trabalho que ocorrem no país, 4 são nas atividades terceirizadas. Hoje nós temos também, e isso acarreta não só o problema de natureza individual, de precarização daquele direito e a insegurança do trabalhador com relação a isso, mas também isso envolve problema de natureza previdenciária, porque vai impactar, vai aumentar as condições de encargos que a Previdência Social paga por todos os brasileiros, terá que arcar por um descuido ou uma omissão desse prestador de serviço. O que a terceirização representa no conjunto da mão de obra nacional? Hoje, a terceirização representa cerca de quase 30% de toda a mão de obra trabalhadora nacional. E com isso, representa no total 12 milhões de trabalhadores que estão no sistema da terceirização. E o que acontece disso? É que serão 12 milhões de brasileiros que estão hoje numa situação de certa precariedade, de garantia de direitos trabalhistas. E a nossa preocupação, quando a gente diz que precariza, é porque hoje uma empresa que tem 50 empregados para produzir um determinado produto, com a terceirização liberada que vem no projeto que está sendo discutido no Congresso, essa empresa não vai aumentar a capacidade e a quantidade de trabalhadores. Ela vai continuar precisando dos mesmos 50. Só que hoje,
ela terceiriza, digamos, 10. Ela vai com a terceirização da atividade fim também, ela pode terceirizar todos os 50. Aí todos os 50 ficam numa situação de insegurança jurídica, ao contrário dos que argumentam que isso aumentará a segurança. Nós, juízes do trabalho, em sua grande maioria, entendemos que não, que isso aumenta a insegurança, porque nós sabemos que o trabalhador terceirizado é o que mais sofre acidente de trabalho, é o que ganha menos, cerca de 25% a 30% do valor salarial de um terceirizado é abaixo de contratação direta, né? Então, isso é precarização. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e diretor do Foro Trabalhista de Belém, Antônio Coelho, vai falar do projeto de lei que trata da terceirização. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estão abertas até o dia 14 de agosto as inscrições para o curso de Direito do Consumidor e Direito Ambiental. Na capacitação promovida pela Escola Nacional da Magistratura da MB em Salvador, nos dias 3 e 4 de setembro, os participantes vão discutir as recentes alterações na legislação e sua aplicação pelo Judiciário. Serão oferecidas 50 vagas. Não perca! Mais informações no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a terceirização. Agora, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e diretor do Foro Trabalhista de Belém, Antônio Coelho, vai falar do projeto de lei que trata da terceirização. Doutor Coelho, o que muda com o projeto de lei 4.330 de 2004, que trata da terceirização? Bom, o problema desse projeto de lei é que ele traz de uma forma, hoje, com o projeto de lei, nós continuamos mantendo os dois conceitos de atividade meio e atividade fim. A diferença grande e principal do projeto é que permite que as empresas da iniciativa privada possam terceirizar a sua mão de obra total. Não só sobre a atividade meio, mas também sobre a sua atividade fim. Significa que eu posso ter uma empresa com 100 empregados, ou seja, com 100 trabalhadores para produzir um determinado produto e todos 100 não sejam empregados dela, sejam de empresa terceirizada prestadora de serviço. O projeto permite a generalização na iniciativa privada do processo de terceirização, do fenômeno contratual da terceirização. Ela mantém apenas no serviço público a manutenção do acesso da terceirização somente nas atividades meio, isto é, limpeza, asseio, conservação e segurança. Esse projeto de lei reduz os direitos trabalhistas? Ele, em tese, ele não reduz. O que acontece é que, na maioria das empresas terceirizadas, como eu já disse antes, primeiro, elas têm pouca tecnologia, ela tem capital social baixo, e então elas não conseguem arcar com todos os encargos que a legislação trabalhista brasileira já garantiu, depois de grandes conquistas dos trabalhadores, garantiu isso. A nossa preocupação, né, e é uma preocupação da MB, como também dos juízes do trabalho, é no sentido de que essa generalização da terceirização irá precarizar as relações uma vez. Primeiro, repetindo o que eu já havia comentado no primeiro bloco, elas não têm, a maioria das vezes, condições de arcar com todos os direitos trabalhistas que a legislação permite. Por isso que nós falamos que ela precariza. Para o senhor, esse projeto de lei que trata da terceirização é um retrocesso? Sim, entendemos que sim. Entendemos que sim, por quê? Porque, de alguma forma, ela não traz a segurança jurídica que se alega com o projeto da terceirização. A generalização da terceirização permite que essa empresa prestadora
de uma forma se generalize no mercado e que ninguém mais tenha empregado. Eu não consigo imaginar uma escola que não tenha professor como empregado, ou uma padaria que não tenha padeiro como seu empregado, e sim como uma pessoa jurídica, uma pejotização das pessoas, ou então uma escola que não tenha merendeira, que não tenha professor, que não tenha um diretor de escola, e sim todos terceirizados. Essa que é a preocupação. É um retrocesso no sentido de que os trabalhadores brasileiros durante 70 anos conseguiram acompanhar e acumular determinados direitos e que com esse projeto pode ir por água abaixo. A terceirização pode trazer também impactos negativos para as empresas? Eu entendo que sim, pode trazer. Quais são os impactos negativos que pode trazer para as empresas? Primeiro, porque ela pode contratar pessoas de empresas prestadoras que não estão bem qualificados para um determinado serviço. O fenômeno da terceirização, Renata, ele começou na Europa nos anos 70. Qual era a finalidade dele? A finalidade dele era que as empresas visualizassem o seu produto final de uma forma mais otimizada, né? E pudesse, de alguma forma, concorrer no mercado de uma forma de uma certa tranquilidade e preparar as empresas para uma concorrência maior no mercado. No Brasil, o processo da terceirização foi mal entendido, foi equivocado. As empresas entenderam que a terceirização era uma forma de cortar custo. Então, como cortar custo? Através da precarização da mão de obra. A precarização no sentido de que paga para um terceirizado um salário menor, ele está com garantias reduzidas no sentido de que aquela empresa prestadora não lhe garante todos os direitos, e a que recebe o serviço da mão de obra dele, que é a tomadora, se exime de qualquer responsabilidade. No projeto que está sendo discutido no Congresso, e agora vai para o Senado, ele traz uma certa regularização com relação à responsabilização da empresa tomadora de serviço, mas isso não nos garante que isso possa acontecer. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais por que a AMB é contrária à terceirização. A AMB é contrária à terceirização, inclusive lançamos uma nota nos posicionando contrário à aprovação pelo Congresso Nacional desse projeto, principalmente porque generaliza o fenômeno da terceirização e deixa apenas a atividade meio no serviço público, mas ela terceiriza. Ou seja, quando ela terceiriza, ela, de alguma forma, ela limita a possibilidade de um trabalhador exercer os seus direitos de forma plena dentro de uma empresa no qual a relação é mais direta, né? A relação é mais direta e permite um relacionamento mais concreto e seguro entre o trabalhador e seu empregador, sem qualquer intermediário. E os trabalhadores terceirizados, o que eles pensam desse projeto de lei? Olha, nós temos no Brasil 12 milhões de trabalhadores que atuam, estão contratados na forma da terceirização. Desses 12 milhões, que representa quase 30% da mão de obra nacional, a Folha de São Paulo publicou, no dia 17 de maio, uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados. E ela traz um dado muito interessante para nós que defendemos e achamos que o projeto de terceirização ele precariza trabalho. Cerca de 45% desses trabalhadores veem na situação de terceirizado desvantagem. E veem também com o projeto também em desvantagem. 33% dizem que não veem qualquer melhoria, e sim a situação deles permanecerá na mesma. Apenas 18% dos trabalhadores pesquisados por esse sindicato das empresas dos trabalhadores terceirizados dizem e acreditam que o projeto pode trazer algum benefício, né? São os próprios trabalhadores que estão dizendo isso. No universo de cada 100 trabalhador terceirizado, apenas 18 acreditam na possibilidade de melhoria com o projeto. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e diretor do Foro Trabalhista de Belém, Antônio Coelho, vai falar sobre o seminário Trabalho Seguro, promovido pela AMB em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho.
Bom, ser juiz em Porto Alegre, juiz de infância e juventude em Porto Alegre, na capital dos gaúchos, obviamente que tem uma extrema complexidade. Trabalhar nessa área, que é uma área que tem a responsabilidade de cuidar de vulnerabilidades sociais, de situações de risco, de instituições do poder familiar, de acolhimento, de privação de liberdade dos adolescentes em conflito com a lei, numa capital que é uma metropolitana, é extremamente complexo. Mas nos dá também uma grande certeza de que lá podemos fazer a diferença. A Escola Nacional da Magistratura da MB realiza o curso introdutório à Justiça Restaurativa entre os dias 22 e 24 de julho. A capacitação oferece aos magistrados os conceitos fundamentais e uma visão panorâmica das modalidades de práticas restaurativas. A escola disponibiliza 40 vagas aos filiados MB. As inscrições vão até o dia 30 de junho. Mais informações no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a terceirização. Agora, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e diretor do Foro Trabalhista de Belém, Antônio Coelho, vai falar do seminário Trabalho Seguro, promovido pela AMB em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho. Dr. Coelho, qual é o objetivo desse seminário Trabalho Seguro? Este seminário é um seminário promovido pela AMB em decorrência de uma parceria assinada pela AMB com o Tribunal Superior do Trabalho, para que a nossa entidade nacional da magistratura fizesse parte do Programa Nacional de Trabalho Seguro desenvolvido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Esse é o primeiro evento que nós organizamos com essa parceria. O evento tem a finalidade o seguinte: ele se chama Seminário de Trabalho Seguro. Nós pretendemos com ele chamar a atenção da magistratura nacional e dos técnicos. Quando eu falo técnicos, são funcionários e servidores dos órgãos da administração pública ligada à problemática do trabalho. A problemática principalmente do acidente de trabalho e das doenças ocupacionais. INSS, a AGU, que está envolvida também, principalmente os técnicos da área administrativa que trabalham com a problemática. Quais temas serão abordados? Nós começamos o seminário, o primeiro seminário só tem 2 dias. Nós começamos com uma conferência magna de abertura, em que, nessa conferência, o tema principal da conferência é a saúde do trabalhador e o meio ambiente do trabalho. Seria para dar uma visão geral da problemática da saúde do trabalhador e o ambiente do trabalho, que proporciona no Brasil, de alguma forma, uma certa insegurança em relação à rigidez e à qualidade de vida do trabalho no ambiente. No segundo dia, começamos com uma conferência que tem como temática a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, um diagnóstico e a perspectiva. Né? Na mesma manhã, nós teremos um painel. Esse primeiro painel, nós trataremos das ações regressivas decorrentes do acidente de trabalho, como elas são cabíveis, a competência para realizar e a jurisprudência atual. O que é a ação regressiva? A ação regressiva é aquela em que o poder público, uma vez ela aciona aquela pessoa ou empresa que ocasionou um acidente de trabalho e que provocou na Previdência esses gastos na Previdência. Então, esses gastos serão resgatados através de uma ação regressiva, ou seja, quem provocou o acidente por omissão ou mesmo por ilicitude deverá retomar esse dinheiro gasto pelo serviço público, na realidade, por todos nós. Quem quiser participar deve fazer o quê? Quem quiser participar é só se inscrever no site da AMB, www.amb.com.br, e lá no site achará
o espaço em que poderá fazer a sua inscrição. A inscrição é gratuita e poderá ser feita até o dia do evento, que é 18 e 19 de junho próximo. Muito obrigada. Os vencedores do 10º Prêmio AMB de Jornalismo receberam das mãos de integrantes da diretoria da entidade os troféus em reconhecimento às reportagens vencedoras. A cerimônia contou com a presença de magistrados, autoridades e jornalistas de todo o Brasil. Foram 7 categorias em disputa que consagraram diferentes veículos e seus profissionais. Todos concorreram com matérias relacionadas ao judiciário e à magistratura, que aproximam a justiça do cidadão. Um total de 127 reportagens concorreram ao prêmio, que distribuiu R$115 mil aos campeões. O presidente do MB, João Ricardo Costa, destacou a importância do trabalho do judiciário e da imprensa para a democracia do país. Tanto a magistratura como os jornalistas, os magistrados e os jornalistas são agentes importantes da democracia, agentes importantes do desenvolvimento civilizatório. Por isso que é importante termos num país uma magistratura independente e uma imprensa livre. Esse prêmio simboliza esse processo de construção com esses dois segmentos. Na categoria Grande Prêmio MB de Jornalismo Direitos Humanos, o vencedor foi Vinícius Sassini, do jornal O Globo, com a reportagem Retratos da Vida Insana no Cárcere. César Menezes e equipe da TV Globo conquistou o primeiro lugar na categoria Telejornalismo, com a série Impunidade. No radiojornalismo, ganhou Bruno Feitosa e equipe da Band News, com a reportagem Os Órfãos da Justiça. Na mídia impressa, Bruna Maestre e equipe da Gazeta do Povo venceu com Crime Sem Castigo. Marília Banrose e Mariana Dantas, do NE10 Portal, foram as vencedoras na categoria Web Jornalismo, com a reportagem Por Trás do Muro. Já na categoria Assessorias de Imprensa, Márcia Ame e Camila Caê, da Associação dos Magistrados de Alagoas, conquistaram o primeiro lugar. Com a reportagem Ações da Justiça regularizam documentos de idosos. E na categoria Fotografia, o vencedor foi Domingos Peixoto, do jornal O Globo, com a foto Crime à Liberdade de Imprensa. Ele foi representado por Leonardo Rodrigues. Agora no programa chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Tereza Carina de Figueiredo, sou juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e titular do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá-DF. Eu escolhi ser juíza porque acredito que uma sociedade melhor se constrói com a distribuição de justiça. A dica que eu dou para quem quer seguir este caminho da magistratura é ter muita disciplina e serenidade nos estudos, mas acima de tudo ter amor pela justiça como um valor primordial para a sociedade. Agradeço ao juiz Antônio Coelho pela entrevista. Obrigado, Renata. E nós é que agradecemos, especialmente a Coordenadoria Trabalhista, que nos permite, através desse programa, levar a conhecimento da população tanto o processo de terceirização e o que nós, juízes, entendemos a respeito dele, e também a possibilidade de divulgar o nosso seminário. Com certeza. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.